Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu esperei aqui até às 19h25 quase, e não apareceu ninguém aqui até o momento, tá? Então vou iniciar aqui, obviamente vai ficar disponibilizado, né? Vocês, é uma gravação para quem está assistindo agora, então a gente vai seguindo aqui com, eu tinha umas questões para passar para vocês, mas eu precisaria da interação de vocês para a gente poder dar aí o pontapé inicial, né, dentro da introdução, né, dos conceitos relacionados às metodologias ativas. Mas vamos lá, né? E é isso, né? Quando a gente fala de planejamento, preparar a aula, né? Nós estamos tratando aí bem do conceito, né? Um dos conceitos é a questão da reorganização e da gestão do tempo. Né, nós, como professores, que assumimos um papel aí de professor orientador, mediador do processo, né? E que vai contramão daquilo que a educação tradicional nos fez, né, durante muito tempo e nos faz ainda em algumas instituições de ensino, que é colocar justamente o professor como protagonista do processo de ensino-aprendizagem, né, e não o estudante. Então essa é a grande diferenciação aí entre a educação tradicional, né, uma educação pautada na centralidade do docente e o que as metodologias ativas pregam, né, traz para a gente como quesito fundamental é colocar o estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala dessa questão das metodologias ativas, nós temos que ter em mente aí como é, o princípio, né, de tudo. Quando a gente fala, por exemplo, da metodologia, né, quando a gente fala da etimologia, né, pensa como que essa palavra pode ser conceituada, como ela evoluiu ao longo da história, e a gente tem aí algumas características, né, trazidas aí do latim, que traz aí alguns significados dentro dessa terminologia. Algumas pessoas confundem método com metodologia, né, e é comum isso acontecer. Porque as palavras são parecidas, mas existe uma intencionalidade a mais, né, dentro da metodologia do que o método em si. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas aí, quando nós estamos falando das metodologias ativas, né, vamos voltar um pouquinho lá no princípio, né? Lá no século XIX. Eu falo, ó, quando a gente pega o século XIX, nós estamos falando daquele período, né, que eu mostrei para vocês a linha da história, falando daquele processo de transição, onde nós saímos da idade moderna para a idade contemporânea. O século XIX foi um século muito movimentado, né? Nós tivemos muitos acontecimentos históricos, né, na Europa Central, enfim, no mundo como um todo. Aqui no Brasil, né, nós estávamos aí com a coroa portuguesa aqui também, já num processo de separação, né, como colônia, que mais para frente a gente vai ter, né, em 1889, a proclamação da República, mas é um momento em que a sociedade, né, o mundo, né, a evolução humana estava muito evidente, na ciência, na arte, né, na própria educação, nos pensamentos de estrutura, né, de um Estado-nação, que a gente, né, a questão do absolutismo, a luta contra essa forma de governar, né, o poder absoluto da mão de um imperador. Então a gente tem uma movimentação, né, e é dentro dessas movimentações que a gente vai ter algumas disciplinas aí que vão ser consideradas ciência, né, a partir desse momento, né, de pensamentos, dessa evolução que nós tivemos aí dentro dos conceitos, das mentalidades, das criações, das inovações que foram surgindo nessa época. E a história, por exemplo, foi tratada como ciência a partir do século XIX, da mesma forma a disciplina de geografia, né? E para ser considerada ciência, né, uma das exigências para a gente trazer algo, né, algum conceito, alguma forma de conhecimento, né, a gente tem que seguir um rigor científico, né, e dentro desse rigor a gente tem aí que provar como que eu consigo chegar a um resultado final, né, quais foram os caminhos percorridos, né, para eu chegar à resposta de um problema que eu queira pesquisar, né, escrever, falar sobre o assunto. Então, quando a gente fala dessa questão da história como ciência, da geografia como ciência, o que os historiadores e os geógrafos, né, daquela época trouxeram, né, foi um método, né, de como a história deveria ser narrada, né, trazendo aí quais eram os elementos fundamentais para comprovar, né, para deixar registrado e para que a história da escrita fosse mais fidedigna possível, elementos que comprovassem a sua veracidade, né, a veracidade de fatos. E aí entra as questões das fontes históricas, né, fontes históricas materiais, imateriais, né, e quais são
as formas, né, de coletar determinados dados, né, a partir de entrevistas, de visitação, enfim, né, e depende muito. Então, esse rigor científico de como a história pode ser escrita, ou de como a geografia pode ser analisada, né, considerada como ciência, traz essa perspectiva, né, do rigor científico. Então, a metodologia ativa, quando a gente puxa o conceito inicial dela, né, no sentido da etimologia dela, a gente tem aí dentro dela, né, a terminologia meta, né, que tem um significado de seguida, né, em seguida, em sequência, através, né, que vem aí do latim. A gente tem o odus, né, que significa o caminho, e logos, ciência, né, a arte, o tratado, o tratamento sistemático de um tópico, né, ou de um conceito, enfim. Quando a gente trata essa questão da metodologia, a gente vai ter essa perspectiva, né, de algo, né, que nós utilizamos, uma forma, um conceito, uma ação que nós utilizamos para poder chegar a uma solução, seguindo aí, né, um caminho que eu tenho aí com um determinado tratamento, um rigor científico, né, para tentar chegar à resposta. Então, eu utilizei uma metodologia, né, esse caminho, o percurso que foi caminhado para eu chegar até uma determinada ação, né, proposição, resolução, né, depende do que nós estamos estudando, dentro dessa perspectiva. Então, quando a gente fala do método, né, o método, quando a gente fala só o método, nós estamos falando aí do caminho percorrido. Agora, vamos colocar aqui exemplos práticos, né, da metodologia e do método. A galera aí que já fez, né, monografia, porque hoje em dia nem todos os cursos, né, exigem como trabalho de conclusão de cursos, famosos TCCs, um elemento obrigatório para concluir o curso, né? Antes era mais comum os cursos de superiores, por obrigação, ter uma monografia, mas aí depois com as novas diretrizes, né, nacionais da educação superior, isso foi tirado, a obrigatoriedade para alguns cursos. E pelo que eu vejo, a maioria dos cursos de licenciatura não tem TCC. Por exemplo, a galera de história não tem TCC, o pessoal de geografia não tem TCC, matemática não tem TCC, mas a pedagogia tem TCC. Então, depende muito ainda do curso e das diretrizes de cada curso. E aí, quando a gente está, né, e quando a gente fala, né, para quem já escreveu, ou quem já escreveu algum artigo, ou quem, sei lá, já fez mestrado, o doutorado, a gente, por exemplo, mestrado a gente faz a dissertação, no doutorado a gente escreve uma tese, né? E a primeira coisa que a gente precisa escolher qual a metodologia que vai ser utilizada, né, para eu responder uma determinada demanda, né, a minha demanda, né, a minha problematização que vai, né, me orientar para eu chegar ao meu trabalho final, seja na dissertação, seja na tese, mas eu preciso dizer como que eu vou chegar na resposta, né, que eu quero encontrar ao final, né, do meu trabalho. E aí a primeira coisa que nós pensamos é na metodologia. Qual que é a metodologia que eu vou utilizar? E aí existem os critérios, né, dentro das metodologias que podem ser utilizadas para sua escrita. Você pode fazer utilizar uma metodologia direcionada, por exemplo, para o movimento da sociedade ou de um determinado grupo que você vai fazer a sua escrita, né? Por exemplo, quero falar sobre a classe dos professores, né? Vou escrever um artigo, vou escrever uma dissertação que tem ali a intencionalidade de resolver um problema direcionado à classe docente. Mas como é um exemplo, né? Aí vamos um exemplo aqui do Distrito Federal que está recorrente, que é a questão das greves dos professores da rede pública de ensino, né? Então, isso está acontecendo, já está em paralisação prevista, acho que para o dia 6 de abril. Aí, eu quero escrever sobre o contexto salarial dos professores, né, da educação básica do Distrito Federal. Não, vamos delimitar mais isso aí. O contexto salarial dos professores de uma turma da educação infantil, né, de uma escola, sei lá, da região do Plano Piloto, né? Olha, delimitei bem, não delimitei? Eu peguei uma escola só, né, de uma região específica, né, que é da rede pública, e aí eu dei uma delimitada boa. Se eu tivesse falado assim, ó, vamos discutir sobre o contexto salarial dos professores, né, da rede pública do Distrito Federal. Daria para fazer? Daria para fazer, mas vocês percebem que aí é um leque de busca, né, de informações muito amplo, muito macro, né,
Porque aí vai ficar muito. Eu vou ter que responder quem são esses professores. Aqui no caso do Distrito Federal, eu tenho 15, né, regiões administrativas. É isso? 15? 14, eu acho. 14 regiões administrativas. Não, tem mais. 36, desculpa. Acho que são 36. 14 são regionais de ensino que nós temos aqui. Tá, mas vamos pegar as regionais de ensino, as 14, né? Porque tem algumas que abraçam mais de uma região administrativa. Se eu pego, por exemplo, para analisar todos esses dados, eu vou ter muito mais tempo, né? Assim, e o tempo de uma pesquisa é limitado, né? Quando a gente fala que o mestrado tem 2 anos e o doutorado tem 4 anos, a gente acha que é muito tempo, né? Cronologicamente, a gente para, visualiza, não dá tempo. Só que quando a gente está no meio do processo, vem aparecendo outras coisas, né? E se a gente não tem um planejamento, uma gestão do tempo, a gente não se sai bem. Isso com certeza, você fica muito desesperado. E aí, quando a gente pega essa questão, né, do trabalho final, e aí quando a gente fala qual é a metodologia que eu vou seguir, eu tenho linhas que eu posso trabalhar. No caso desse exemplo dos professores, os salários dos professores, eu posso trabalhar utilizando a metodologia da subjetividade, né, que aí tem um rigor, aí nós precisamos ir atrás, né, como que se aplica a metodologia da subjetividade. Ou eu quero trabalhar uma metodologia qualitativa, né, o que é qualitativa? Você vai conversar com outros autores e vai dizer sobre o que outros autores escreveram sobre isso, vai dialogar, né, com conceitos ou fatos já existentes, né, sobre esse tema. E aí você vai construindo sua resposta com base nesse autor. A análise bibliográfica, muito parecida também. Então, vai depender muito, mas e aí você também pode pegar, né, metodologias mais profundas que existem, né? Por exemplo, a gente pode pegar a dialética, né, que é uma perspectiva que vem nessa questão de você fazer sua escrita a partir de um olhar mais, né, da movimentação da sociedade, né, das pessoas, dos atores envolvidos, e não só um olhar estanque daquilo. Então, por exemplo, eu não posso falar do salário do professor sem eu levar em consideração aspectos, né, de cada região que o diferencia para, né, uma possível resposta que eu vou encontrar. Então, há um diálogo entre, né, os atores envolvidos ali dentro desse processo. Então, cada metodologia vai trazer para a gente, né, quais são os caminhos que eu vou construir a minha resposta. Já o método, por exemplo, se eu vou trabalhar subjetividade, tá, mas como é que eu vou coletar as informações, né? Eu vou fazer eu dei uma informação errada para vocês, quando eu dei como exemplo as metodologias qualitativas. Na verdade, é um método, né, método quantitativo e o método qualitativo, né, que é quando você vai utilizar, vai comprovar a partir de números, né, esse é o quantitativo. E quando a gente fala do método qualitativo, nós estamos falando aí de um olhar mais plural, né, dos dados ali coletados. A gente pode utilizar questionário, pode utilizar entrevista, então, né, tem muito essa movimentação direcionada no ato em si de como você vai coletar essas informações. Então, quando a gente fala das metodologias, a gente deve entender que elas não são uma reunião, né, de métodos aleatórios, mas é o caminho que vai percorrer, né? Então, o método faz parte da metodologia, né? Como você chegou, você construiu o seu caminho para chegar até a sua resposta, né? Para conversar sobre um determinado problema, sobre um determinado conceito, enfim, né? A sua problemática de pesquisa. Então, quando a gente fala da questão da metodologia ativa, né, que é o percurso que nós vamos fazer, né, dentro desse processo, né, sistemático, um tratamento do processo de ensinar, né, dessa construção e reconstrução do conhecimento. E eu acredito agora que vocês já devem ter feito a leitura, né, que abriu nessa unidade, que a gente trata lá especificamente o conceito, né, essa grande diferenciação da metodologia ativa, numa perspectiva, né, dos personagens que estão envolvidos nesse processo. Né, como eu falei anteriormente, o professor deixa de ser o mero, né, o mero detentor do conhecimento, né, e considerando o estudante como uma pessoa vazia, né, sem conhecimento prévio de qualquer coisa, ou entregando a resposta pronta, né, para os estudantes, sem com que haja uma assimilação, né, do que se está falando com a realidade, com o cotidiano, e o estudante consiga fazer a comprovação, a experimentação, né, que a gente sempre fala, dos conceitos que são, né, construídos com ele. Então, a intencionalidade da metodologia ativa é justamente isso. E a metodologia ativa, né, quando traz essa perspectiva dessa interação entre os envolvidos, né, o professor e o aluno,
no estudante, nós temos, a gente começa a ter muito presente, dentro desse olhar pedagógico, essa movimentação, né, em que os estudantes fazem dentro do processo de ensino-aprendizagem, né, por isso que a gente fala ativo, né, que ativo é aquele no sentido de se movimentar, né, de fazer, de praticar. Então, uma pessoa ativa é aquela pessoa que faz alguma coisa, é ativa porque ela faz exercício, ela é ativa porque né, tem a proatividade, né, e ela é uma pessoa mais ativada, né, dentro do processo. E quando a gente fala disso dentro do processo da construção de conhecimento, né, do processo de ensino-aprendizagem, a gente coloca o estudante, dá esse movimento, essa responsabilidade para o estudante. Tá aqui a situação, você vai seguir esses caminhos, ou você mesmo pode dizer quais são os caminhos que vocês vão seguir, e o professor assume o papel da orientação, né, do mediador, do facilitador desse processo de ensino-aprendizagem. Então a gente tem essa organização muito clara, né, quando a gente está falando das metodologias ativas. Mas a metodologia ativa vai surgir dentro de um contexto histórico, né, exatamente neste momento também, né, o século XIX, em 1889, né, lá nos Estados Unidos, com a New School, né, que vai surgir, que é a nova escola, e a gente precisa saber, né, fazer uma assimilação de que em 1889 nós estávamos aqui, né, proclamando a República do Brasil, né, o Brasil deixando de ser pertencente, sendo colônia, né, de Portugal, então ela consegue proclamar aí a sua república, né, se libertar desse processo de colonização do Brasil, né, imperialista. A gente vai ter aí, aqui no Brasil, uma movimentação a partir desse fato histórico, né, que foi a proclamação da República, um olhar agora para aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que vem numa perspectiva positivista. Né? O que é esse olhar positivista? O positivismo é um pensamento que emerge, né, que surge lá na Inglaterra, né, na França, na Itália, de pessoas, filósofos, intelectuais, acadêmicos, que vão, né, trazer para a gente, dentro dessa perspectiva positivista, um olhar bem voltado para a história a partir de um posicionamento em grandes fatos históricos, né? Então, a história é contada a partir de grandes fatos históricos, mas também carrega uma bandeira aí daquilo que a gente chama de liberalismo, né? E aí, quando a gente fala, né, desses processos de movimentação de conceitos, né, no período do século XIX, a Inglaterra ela começa, então, a questionar o poder absoluto e começa a dizer o seguinte: olha, nós queremos a democracia, né? Volta-se a falar de democracia, né? Aquela que os gregos, os romanos já começaram lá desde as civilizações antigas. Nós temos aí a questão de um olhar para uma estrutura, agora que o Brasil foi liberto, né, república, e a gente tem esse olhar das experiências, do que se estava falando lá na Inglaterra, na França, né, essa movimentação do positivismo que pregava que o Estado deveria ter uma organização, né, a princípio, né, porque estava se acabando aqueles processos de conquista, né, de território, de reinado, de poder absoluto, e que dentro dessa perspectiva do positivismo a gente tem um olhar que diz que o Estado, primeiramente, né, a partir dessa nova reformulação de alguns países acabarem, né, com o poder absoluto, que o Estado ele precisaria primeiramente se organizar, se estruturar, né, dizer como ele seria organizado, para posteriormente ele conseguir alcançar o progresso, né, que realmente era fundamental, e era esse o interesse de toda a nação, de todo, né, que era progredir. E aí a gente tem muito essa movimentação, quando a gente fala do progresso, no sentido da escola nova, esse olhar, né, e o Brasil nesse momento, nossa, somos repúblicas, e agora, como é que a gente vai se organizar? E eles puxam esses ideais positivistas, e não é a primeira vez, né, que a gente vai copiar, vai ter um olhar para a Europa, né, e trazer muita coisa como se a Europa fosse, como se não, né, era considerado pelos brasileiros, né, até porque lembrando, a gente precisa lembrar que existia a coroa portuguesa aqui, né? Então, eles trouxeram e tinham culturas e hábitos, né, europeu, porque são de lá. E aí é por isso que a gente fala da europeização
da narrativa histórica, né, dos movimentos durante um tempo da história do período colonial do Brasil, porque quando a gente estava vivendo esse momento da proclamação da República, estava muito, né, fervido os pensamentos de como o Estado deveria se organizar, e algumas nações já tinham experimentado algumas formas de articular. E a gente vai ter, dentro do que se trata da educação brasileira, a gente vai ter um movimento que vai se chamar Escola Nova, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar da Escola Nova, também para alguns autores, né, denominada de escola ativa, ou para alguns outros de escola progressiva, que vão ter um olhar aí, são intelectuais brasileiros, né, e vocês sabem, se a gente está falando de intelectual do século XIX no Brasil, nós não estamos falando de pretos, né, desescravizados, que está nesse processo aí da desescravização, né, com a assinatura da Lei Áurea, mas nós estamos falando, né, de pensadores que vieram da elite, né, da burguesia brasileira, e conseguiram ter esse olhar indo, né, para a Europa estudar, participar dessas movimentações intelectuais, acadêmicas que estavam acontecendo, nas políticas que já tinham sido implantadas lá na Europa, nos Estados Unidos. Eles trazem para cá esses pensamentos e começam a pensar, a articular sobre como a educação brasileira poderia ser organizada a partir aí da proclamação da República, né? Vamos organizar o nosso Estado agora, porque, afinal, nós precisamos progredir, né? E isso é o que está na nossa bandeira, né? Lembre-se disso. Então, quando a gente fala, né, da aprendizagem, eles vão trazer, dentro dessa prerrogativa, esse olhar de que o estudante, né, o processo de aprendizagem é um momento de ação, de execução, e que coloca o estudante como o centro do processo de ensino e aprendizagem. Vejam, nós estamos falando de 1920, né, aqui no Brasil, quando cria-se esse movimento da Escola Nova, baseada lá no New School, que foi lá na Inglaterra, né, que lá no século XIX. E aí, quando a gente fala desse olhar, né, de colocar o aluno como centro, né, a gente só começou a falar disso aqui no Brasil na década de 90, agora nos anos 2000. Né? Você, acho que a maioria de vocês, e a gente fala isso com muita certeza, porque há escolas que praticam ainda a questão da educação tradicional e que não levam em consideração, não tem esse olhar, né, para o estudante como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então, né, com esse olhar, né, a gente e com essa experiência, né, a gente visualiza isso, com certeza vocês já devem ter estagiado em alguma escola, já devem ter passado por alguma escola, né, que tenha ainda muito essa questão da educação tradicional no processo de ensino-aprendizagem. E aí a ideia, justamente lá em 1920, a gente já estava dizendo que os estudantes deveriam ser o protagonista. E aqui no Brasil, né, E vocês tiverem a curiosidade, depois peguem a carta dos escolanovistas, né, carta, as intenções, né, da Escola Nova aqui no Brasil. E aí lá, salvo engano, são 32 itens que eles colocam lá. Lá que eles vão começar a falar sobre atendimento à educação especial, né, essa necessidade de atendimento especializado para as pessoas com necessidades especiais, né? Um dos itens que fala da educação infantil, né, que a educação infantil, o processo de ensino-aprendizagem da educação infantil deveria ser constituído com um olhar, né, para as crianças pequenas, diferenciados do olhar, por exemplo, para jovens e adultos, né? A questão, né, estrutura, né, de estrutura, né, de sala de aula com os móveis adaptados, o tamanho que facilite, né, a condução, a forma como os espaços deveriam ser, né, para atendê-los com maior qualidade. Quando a gente fala da questão da qualidade da educação, quando a gente fala, olha, por incrível que pareça, vocês pegarem lá, vai estar assim, ó, financiamento da educação superior. Né? E isso só vai acontecer, essa proposta, né, o que foi, né, há um século e 23 anos atrás, não, 1 século e 3 anos, né, porque a gente está em 2023, 1920, já tinha a perspectiva do financiamento da educação superior, e a gente vai ter só essa ideia, né, do FIES, né, que vocês já devem ter ouvido falar, só na década de 90, que foi com o governo Fernando Henrique, salvo engano, né, e está aí até hoje. Então era uma coisa que já estava prevista lá em 1920, né, quer dizer, já tinham, né, colocado isso como intencionalidade, mas ó, a gente demorou um tempão para implantar essa política pública, né, de acesso à educação superior. Bom, e agora eu vou passar aqui para vocês, eu separei um documentário aqui para vocês. Na verdade, é um bate-papo com a professora lá da Unifesp, né, e ela vai trazer assim,
esse olhar, né, da metodologia ativa dentro da perspectiva da escola nova, tá bom? Vou passar aí para vocês. Hoje nós falaremos sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi a público em 1932, e para isso convidei a professora Diana Vidal, que é professora da Faculdade de Educação da USP e diretora do Instituto de Estudos Brasileiros. A professora Diana Vidal é historiadora da educação e uma importante referência dos estudos da Escola Nova. Professora Diana, muito obrigado pela presença e bem-vinda à nossa conversa virtual da videoaula 5. A primeira pergunta é sobre o evento do Manifesto de 32, né? Quem são os seus protagonistas e como ele veio a lume, como ele apareceu, como vindo a se tornar um importante documento da história da educação brasileira. Bom, Bruno, então, primeiro, obrigada pelo convite para falar sobre o Manifesto de 32. De fato, este é uma carta-monumento importantíssima no âmbito da história da educação, na verdade, um divisor de águas quando a gente olha do ponto de vista historiográfico para pensar a constituição do sistema educacional brasileiro, né? Então, ele é lançado em 1932, como nós já comentamos, no âmbito das disputas em torno da ocupação do Ministério da Educação e Saúde. É importante lembrar que o Brasil só vai ter um Ministério de Educação em 1930, depois da Revolução de 30. E esse momento inicial da constituição do Ministério da Educação, existe a proposta, existe a ideia, né, de que se possa elaborar um Plano Nacional de Educação. Então, a Associação Brasileira de Educação, a ABE, os educadores reunidos na ABE vão ser chamados a apresentar esse Plano Nacional de Educação ao Ministério, né, pelo então ministro da Educação, Francisco Campos. E no âmbito dessa conferência que aconteceu em 1931, há uma dissidência entre grupos que vão ser depois chamados de grupo católico e grupo escola novista. Né? Eles têm visões diferentes, principalmente no que tange à finalidade da educação. Né? Essa dissidência, então, vai levar, por um lado, a ocupação do Ministério pelo grupo dos chamados grupo dos católicos, né? E o lançamento dessa carta-monumento que ficou conhecida na historiografia como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 19 de março de 1932. Ele é redigido pelo Fernando de Azevedo, mas ele tem a assinatura de 26 educadores, né? 23 homens e 3 mulheres. Dos nomes, a gente pode destacar ali Fernando de Azevedo, Alice Teixeira, Edgar Sucedi de Mendonça, Antônio Sampaio Dória e outros reformadores. E se a gente pensar no caso das mulheres, eram apenas 3, então eu posso citar todas elas. A Cecília Meirelles, que era poetisa conhecida, mas que tinha um trabalho importante no Diário de Notícias, na página da Educação. A Noemi Budolfer, que era professora de psicologia aqui no Instituto de Educação em São Paulo, que veio a ser Instituto de Educação em São Paulo, isso era posterior, e a Amanda Alvaroberto, que ficou conhecida na historiografia pela Escola Regional de Miriti, né, que era uma escola toda basada nos princípios da Escola Nova, mas não de caráter urbano, mas de caráter rural. Perfeitamente. Já que você falou dos princípios da Escola Nova, Diana, a minha segunda pergunta realmente vai nessa direção. Quais eram os princípios que estavam expressos no documento desse manifesto, não é? Que procuravam uma reforma não só da escola, mas da própria educação no Brasil? Olha, a gente pode ler essa carta-monumento, que ela é citada até os dias de hoje
por professores na área de educação, né, nas faculdades de educação. A gente pode ler o manifesto de 3 vertentes diferentes, né? Uma primeira, que eu chamo de vertente filosófica, ou vertente das finalidades, que é justamente aonde está o tombo da discórdia entre os grupos católicos e os grupos escola-novistas, né? Porque para os grupos católicos, a finalidade da escola é justamente constituir um sujeito, né, temente a Deus, ou seja, uma das preocupações do grupo católico era de a gente ter, se introduzir ensino de religião na escola primária, né? Já no âmbito dos pioneiros, digamos assim, né, como eles foram conhecidos depois, a proposta era uma escola laica, obrigatória e dever do Estado, né, direito do cidadão, laica, obrigatória e gratuita. Aí também você tem um certo divisor de águas com os católicos, porque, claro que havia toda uma preocupação com a subsistência, né, sobrevivência das instituições católicas de ensino. Então, também havia uma demanda por parte dos católicos de uma ação subsidiária do Estado, né, no financiamento das escolas católicas, das escolas privadas, né? Então, essa é uma dimensão importante. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão pedagógica. Aí, neste caso, que está muito ligado aos princípios da escola nova, né, como o princípio de interesse, da atividade, né, de partido, então, o concreto, chegar no abstrato, e eram princípios que esses não eram divisores de água, no sentido de que tanto educadores católicos quanto educadores escola-novistas vão abraçar, porque estão dentro de um repertório pedagógico, de inovação pedagógica dos anos 20 e dos anos 30. Né? Agora, tem uma outra dimensão que é importantíssima do manifesto, que é a dimensão política, que é a que eu me referi quando comecei a responder a pergunta inicial, né? Que é justamente a disputa pelo controle do aparelho do Estado, né? Para dizer quem daria os rumos. Então, essa disputa entre os grupos para criar, então, esse novo Plano Nacional de Educação. Essa não é uma disputa simples, a gente sabe que a gente só vai ter um Plano Nacional de Educação, veja, nós estamos falando de uma espécie de 32. A nossa primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional é de 1961. Portanto, claro que a gente teve intercorrências aí, tivemos um governo autoritário de Vargas e tal, mas é uma questão muito difícil de ser equacionada no Brasil, porque os interesses são muito contundentes, né? Então, uma das coisas que é também importante da gente lembrar do manifesto é a defesa da escola única. Acho que essa é uma bandeira fundamental que faz com que o manifesto seja atual até os dias de hoje. Ou seja, a perspectiva de que a escola não pode ser dividida entre uma escola para a elite e uma escola para o povo. A escola deve ser única para todos, dando a todos os mesmos direitos. Então, uma visão, naquele momento, bastante meritocrática, mas que tinha esse pressuposto de oferecer as mesmas oportunidades a todos os sujeitos, a toda a infância brasileira, porque toda uma discussão fundamentalmente de escola primária. Então, a toda a infância brasileira, a mesma educação. Ao mesmo tempo, uma preocupação de que essa educação primária pudesse ter acesso a uma educação secundária que também fosse igual para toda a sociedade. Ou seja, que você não tivesse uma formação de uma elite que vai para as escolas superiores e uma outra que iria para as escolas técnicas, como era até então no Brasil e como se vai continuar por alguns anos no Brasil. Então, uma divisão entre percursos de formação que acaba levando também a uma divisão de status na sociedade e de poder, né? Inclusive divisão de lugar social, né? Então, e o manifesto ainda vai se referir à formação de professores dentro de uma perspectiva que era dar à educação, à formação de professores, um lugar de maior destaque. Então, a ideia era finalmente
fazer as faculdades de educação, ou naquele momento chamado de escolas de professores, que seriam associadas aos institutos de educação, e esses institutos de educação associados às universidades, né? É só interessante marcar que o manifesto, como eu já disse, foi promulgado saiu a público no dia 19 de março de 1932, no exato dia em que Anísio Teixeira promulga o decreto que cria a Escola de Professores no Rio de Janeiro e que cria o Instituto de Educação no Rio de Janeiro. A Universidade do Distrito Federal ainda levaria 23 anos para ser criada, mas o Instituto estaria vinculado a ela. Isso é importante. Essa carta monumento. E uma última coisa que eu acho que é importantíssimo dizer é que eles criaram uma estratégia bacanésima de difusão. Então, o manifesto foi lançado no mesmo dia em vários jornais dos vários estados brasileiros. Ou seja, eles queriam fazer um grande impacto, porque a ambição desses sujeitos era justamente passar de uma educação, de uma escola, né, de reformas pontuais nos estados, que era o que a gente tinha até então, né, para o Plano Nacional de Educação, para uma educação de cunho nacional que permitisse com que os sujeitos, né, as crianças, enfim, os sujeitos educacionais pudessem ir de um estado ao outro e continuar sua escolarização pelo núcleo comum que permitisse, então, o trânsito no interior do próprio país. O movimento da Escola Nova é um movimento internacional, com diferentes denominações, não é? Então, esses educadores estavam conversando, né, internacionalmente. A minha pergunta é, quais foram os autores, as referências também de experiências escolares mais apropriadas pelos renovadores, seja no discurso, seja nas reformas que foram fazendo, né, antes mesmo do manifesto nos anos 20? Olha, esses sujeitos de fato circulavam muito. A gente tem, em 1921, a criação da New Education Fellowship, né, que vai também ser conhecida no Brasil como a Liga Internacional pela Educação Nova. Então, essa New Education Fellowship, ela vai articular dos vários países do mundo. De fato, aqui é importante dizer que esse movimento, especificamente no entre guerras, né? Então, assim, o mundo saiu de uma Primeira Guerra Mundial e os educadores lançaram a bandeira, vários educadores vão lançar a bandeira de que a gente precisa reconstruir o mundo a partir de outras orientações, de uma educação para a paz, de uma educação solidária, né, de uma educação voltada para o estabelecimento de relações contributivas, né? Então, nesse sentido, eles vão se irmanar na proposta de pensar que formando a nova geração, formando essas crianças que estão entrando na escola, que a gente formaria uma nova sociedade, uma grande utopia pedagógica, que depois a gente vê que não vai acontecer, porque vem a Segunda Guerra Mundial. Mas, neste primeiro momento, há, sim, uma efervescência de ideias. Então, você vai ter educadores de vários lugares. Estou pensando em Age Perrier, na Suíça, por exemplo, John Dewey, que nos Estados Unidos, Kirchstein. Você vai ter que o Hedger, que são grandes educadores, que são grandes referências. Mas, no Suriá, você vai ter em todos os países, digamos assim, pessoas que vão aparecer com essa bandeira da escola nova, né? Com essa bandeira da renovação da escola para constituir uma sociedade pacífica e solidária, né? E isso é apostar na criança, apostar no interesse da criança, apostar na criança como aquela que pode modificar os hábitos arraigados
coisa nova, né? E aí isso passaria necessariamente pela escola. A escola seria esse lugar. Então, essa articulação vai fazer com que esses sujeitos viajem muito, né? Então, eles vão para congressos da NEF, por exemplo, a Laura Lacombe vai para o congresso da NEF na Suíça, né? Que é uma educadora católica carioca brasileira, né? Vai para o congresso do Carmo, por exemplo, em 27. Você vai ter uma grande circulação desses sujeitos que vão do Teaching College, educadores brasileiros como Alice Teixeira, que vai fazer Master of Arts em Teaching College entre 28 e 29. Então, você tem uma grande circulação desses sujeitos e esse movimento, essas ideias vão circular por meio de livros, por meio de revistas, por meio de eventos e por meio de participação de missões de trabalho e missões de estudo, né? Acho que é um momento bacana porque você tem um conjunto referencial de textos, um repertório que vai permanecer muito no imaginário da formação de professores. Eu acho, assim, muito significativo quando eu pego o jornal e leio, por exemplo, que matérias atuais dizendo que a renovação da escola passa, por exemplo, por educadores como John Dewey, que é um educador nascido no século XIX, né, e que foi uma das grandes referências da escola nova, em especial da escola progressiva, como chamava, né, da Progressive Education, e por isso que o Alice Teixeira, inclusive, vai defender a educação progressiva. Então, mas você vê que é interessante que isso permanece no repertório, e aí eu defendo a ideia de que isso permanece porque é uma utopia pedagógica. Essa grande utopia construída no entre guerras, ela tinha essa vontade de transformar o mundo, né, e de fazer um mundo melhor. E a gente continua olhando e querendo esse mundo melhor. E acho que é isso que muda voltar aos princípios da escola nova, que são a atividade da criança, o interesse, uma educação voltada para o interesse, uma educação voltada para a paz, uma educação voltada para a construção de relações solidárias, uma educação voltada para trabalhos em grupo, para que um ajude ao outro. Enfim, são um conjunto de ideias e mesmo de sonhos que se articulam nesse entre guerras, né? E que eu acho que são um grande amparo e por isso a permanência de muitos ideais escola-novistas até os dias de hoje. Muito obrigado, Diana, pela participação.